Mateus capítulo 5, que é o tema da nossa temática. Mateus capítulo 5. Nós vamos considerar aqui o texto bíblico e também considerar as expressões nele contidas para falarmos acerca deste tão importante momento espiritual que envolvem as bem-aventuranças, ou o sermão do monte, ou as beatitudes, como você queira chamar. Todos encontraram comigo? Podem dizer amém? Então vamos lá. Eu gostaria que os irmãos, ao terem a oportunidade de recitar o texto, o lessem em alto e em bom som. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Vamos orar? Pai de amor, bondade e misericórdia, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite. Pedimos que a tua boa mão venha mais uma vez cooperar conosco e que a tua palavra, que será ministrada ao coração da igreja nesta oportunidade e também ao coração daqueles que serão alcançados pelos vídeos também produzidos com este propósito, possam ser também transformados e que esta palavra possa alimentar, possa sustentar, possa transformar, possa modificar a nossa vida como um todo, a fim de que o teu nome seja em nós glorificado. Nos ajuda, abre a nossa mente, a nossa compreensão, para que possamos absorver de forma extremamente proveitosa toda a inspiração que o teu Espírito Santo haverá de manifestar por meio da ministração e do ensino desta palavra. Este é o pedido e também o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Alegria poder estar com os irmãos nesta noite. Na oportunidade, eu gostaria de pedir ao pastor Carlos Araújo que ficasse atento para que no término do culto nós possamos fazer uma oração aqui, apresentando a família da nossa irmã Marilene. Ela está com uma demanda bastante urgente e eu creio que a oração da igreja, ela poderá trazer um resultado para tranquilizar o coração da serva de Deus, que tem sido instrumento e bênção de Deus para a igreja de Francisco Morato. Amém? Queridos irmãos, retomando então a nossa tão importante discussão acerca do tema das bem-aventuranças e falando das verdades nesse texto contido, eu gostaria hoje de trabalhar com os irmãos as várias teorias que se consolidaram ao longo dos tempos e que envolvem este tão emblemático e poderoso ensino trazido por Jesus, que de fato até os nossos dias
continua tendo um efeito espiritual muito profundo. É muito interessante nós considerarmos aquilo que eu lhes ensinei, ou pelo menos me propus a passar aos irmãos na terça-feira próxima passada, de que existem aqui algumas lições espirituais trazidas por Jesus no contexto do Sermão do Monte, que tinha como objetivo maior confrontar os seus ouvintes acerca da religiosidade ou do ambiente religioso em que eles estavam inseridos. E lógico que para que falemos do Sermão do Monte, nós não podemos nos esquecer que num primeiro momento, de forma direta, este sermão não estava direcionado, por exemplo, aos gentios. E por quê? Porque Jesus vem de forma específica para a nação de Israel. Logo, o propósito e o tema do Sermão do Monte tem como objetivo maior alcançar aqueles que são denominados e conhecidos como filhos de Abraão, a casta religiosa que está em Israel e que, como princípio de obediência, guardam os preceitos da lei mosaica e dos seus inúmeros mandamentos. Pelo menos 633 são os mandamentos, fora aqueles mais tradicionais e que nós muito nos amparamos neles, que é aquele contido no Decálogo, os chamados 10 mandamentos. Mas se nós formos observar, existem mais de 600 mandamentos que estão associados às lições que Jesus, no cotidiano em que ele está inserido, ele vai transferir com base de conhecimento, quer seja por fala introspectiva, quer seja por fala interlocutória, quer seja por parábola. Jesus vai trazer preceitos e mandamentos espirituais que seguramente vão dar sustentação. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero me ater hoje às verdades contidas nestes 12 versículos que compõem o capítulo 5. E para isso, eu gostaria de começar dizendo aos irmãos que existem várias teorias e explicações que podem nos ajudar na compreensão do Sermão do Monte. Por exemplo, para alguns estudiosos, o Sermão do Monte é um evangelho inclusivo do reino de Deus. Em tempos em que nós estamos vendo um movimento nessa sociedade relativizada em que nós vivemos, a palavra inclusão, e a palavra inclusão hoje ela não está somente associada às questões de religião, não. A palavra inclusão, ela faz hoje parte do vocabulário da sociedade como um todo. Quando nós falamos de inclusão, nós logo nos referimos àqueles que foram excluídos, foram marginalizados, foram esquecidos, quer seja pela sociedade, quer seja pelo governo, quer seja pelo sistema. Então a palavra de ordem hoje é a palavra inclusão, e as pessoas pegam esta palavra inclusão, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer uma grande confusão e vamos criar aqui algumas atribuições que não são dadas a esta palavra. Mas no caso concreto, no Sermão do Monte, para alguns estudiosos, o evangelho do reino era também, nessa concepção, um evangelho de inclusão. E aí você pode perguntar: mas pastor, se Jesus vem para os seus, se Jesus vem para falar à classe religiosa de Israel, eles já não estariam inclusos? Aqui está a grande moral do Sermão do Monte, aqui está a grande primeira verdade do Sermão do Monte. O fato de fazer parte de um sistema religioso, o fato de fazer parte de uma congregação, de fazer parte de uma denominação, não nos dá garantia, não nos dá segurança que de fato pertençamos ao reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida,
bebida. O reino de Deus não é bebida. O reino de Deus é justiça, é paz, é santidade. E o conceito de religião trazido pelos judeus naquela época de Jesus era um conceito que estava atrelado ao princípio dos 10 mandamentos. Mas Jesus não vem para abolir a lei, Jesus não vem para atropelar a lei, Jesus vem para proteger a lei, mas vem também para mostrar que por força dos preceitos da lei, os homens criaram portas, os homens criaram exigências que, em vez de libertar as pessoas, passaram a escravizá-las naquele mundo da religiosidade. E é justamente aqui que nós vamos aprender no Sermão do Monte as propostas que Jesus quer apresentar. E por quê? Porque Jesus não vem trazer uma novidade qualquer, Jesus não vem trazer aquilo que as pessoas já conheciam. Jesus vem falar da manifestação do reino, que não é um reino natural, que não é um reino humano, que não é um reino constituído por regras humanas, mas Jesus vem apresentar um reino divino, um reino onde o indivíduo, para fazer parte dele, ele precisa ter o seu coração preparado, o seu coração limpo. O reino que a religião apresenta é um reino de segregação, é um reino de separação. E se justifica isso talvez um grande número de classes religiosas na época de Jesus, cada um com a sua verdade absoluta. Mas Jesus vem apresentar um reino que vem para transformar o coração daqueles que vão ouvir a sua palavra. Jesus não vem trazer um peso que traz a religião, Jesus não vem trazer uma escravidão que traz a religião, não. Jesus vem guardar os princípios da lei, mas ele vem trazer liberdade. E Paulo diz que nós agora vivemos a liberdade com que Cristo nos libertou. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos tira desse ambiente da religião e nos leva para o ambiente da graça, para o favor que nós não merecíamos, mas recebemos dele através do seu sacrifício na cruz. Então esta é a ideia no primeiro momento. Embora haja divergência no que tange a questão do Sermão do Monte, das suas teorias e as suas explicações, nós no primeiro momento entendemos, dentro dessa linha de raciocínio, que o Sermão do Monte para alguns é aquele sermão inclusivo do reino de Jesus. Outros não, outros compreendem que o Sermão do Monte apresenta somente princípios éticos e morais com relação ao reino do Messias. Então eles vão trabalhar numa outra linha, mostrando que o Sermão do Monte, ele é um compêndio de comportamento e não foge à realidade, porque aqueles que querem morar no reino, aqueles que querem fazer parte do reino, precisam de fato estar comprometidos com o reino. Então eu não vejo divergência aqui nessas duas teorias, porque o Sermão do Monte, ele tanto pode ser considerado como o evangelho inclusivo daqueles que estão excluídos pelo sistema religioso de Israel, como ele também pode ser um compêndio de comportamento ético e moral, que aqueles que se destinam ou aqueles que se submetem a receber este ensinamento passarão a fazer parte deste reino espiritual que a nossa visão humana não pode alcançar. E aí, quando eu falo disso, eu me lembro, por exemplo, de Pilatos interrogando Jesus antes da sua condenação à cruz. Ele chega num momento de que ele é confrontado pela verdade, que é o próprio Cristo que está diante dele. E quando ele é confrontado por Jesus, ele faz uma pergunta, está no texto. Ele pergunta para Jesus qual é a verdade. E é justificada a pergunta de Pilatos. Pilatos ouve Jesus dizendo ser o Filho de Deus. Pilatos ouve Jesus dizendo, manifestando e dizendo, fazendo uma afirmação conclusiva de que o reino dele não é desse mundo, mas o reino dele é espiritual. E Pilatos é confrontado por Jesus quando ele mesmo se intitula como o Senhor da verdade, como
como sendo a própria verdade. Pilatos recebe aquilo e diz: mas qual é a verdade? E se justifica a indagação de Pilatos, porque nesse contexto nós temos pelo menos três visões ou três vertentes de verdade naquele cenário. Primeiro, Pilatos estava falando das muitas verdades que ele ouvia do conceito romano, da religião pagã, da religião aonde ele foi criado. Ele também tinha um conceito de verdade vindo dos gregos, e ele tinha um conceito de verdade que estava no cenário religioso de Israel. Por isso que ele pergunta para Jesus: qual é a verdade? Mas a verdade da religião é uma verdade relativizada. Aquilo que é verdade para você pode não ser para mim. Mas João escreve no capítulo 8 do Evangelho de João, verso 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade não fica confundido. Quem conhece a verdade não se embaraça. Quem conhece a verdade recebe transformação de vida e passa a fazer parte integrante do reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Geralmente a gente percebe que quando nós falamos do Sermão do Monte, se faz uma comparação muito interessante entre a degradação moral do gênero humano e do sermão aplicado por Jesus nesse contexto. O próprio bojo do capítulo 5 nos mostra que Jesus trata com o cotidiano dos ouvintes que se colocam ao pé do monte. Qual é o propósito de Jesus na introdução do Sermão do Monte? Primeiro, mostrar essas duas vertentes, que aquelas pessoas que estão na beira do monte e que são em tese discriminadas pela religião judaica, escute isto, aprenda isto, e o que Jesus está falando tem sentido, porque havia um sentimento de exclusividade no templo. Eram somente os segmentos religiosos daquela época que poderiam participar de alguns atos solenes do culto. É por isso que nós temos aqui uma gama de grupos religiosos que se constituem dentro do templo e que não conseguem harmonicamente conviverem uns com os outros. É por isso que existem as disputas no interior. Percebam que os problemas gerados na religião judaica, elas não são resultados tão somente da perseguição do governo estrangeiro que domina agora aquele território. Um dos grandes problemas do povo não estava relacionado somente à força, à forma abrupta com que o governo, com que o imperador romano tratavam as questões de ordem social da nação. Não era somente atrelada à questão dos altos impostos que eles tinham que pagar e que levaram boa parte desta população, destes chamados filhos de Abraão, que em tese pelo princípio da religião deveriam ter uma vida produtivamente abastada, e agora estão empobrecidos pela escravatura legalizada, que é resultado do poder estatal que se impera naquele contexto. Eles não estão sofrendo só por isto. O sofrimento maior desses chamados filhos de Abraão não é resultado das afrontas que eles recebem do lado de fora, mas é do preconceito e da discriminação que eles sofrem do lado de dentro. O templo deveria ser o lugar onde as pessoas deveriam ser abraçadas. O templo deveria ser o lugar onde as pessoas deveriam ser cuidadas espiritualmente. Era papel do sacerdote Caifás
Anás era papel deles cuidar e orientar as pessoas, era papel dos fariseus, dos escribas, orientarem as pessoas. Mas o que é que eles faziam? Eles tornaram o templo um ambiente de disputa entre grupos facciosos. Eu sou mais crente, eu sou melhor, eu sou mais importante, como se Deus estivesse preocupado com a nossa capacidade. A Bíblia vai na contramão disso e ela quebra esse paradigma. A Bíblia diz que Deus não chama capacitados para a sua obra, Deus chama aquele que não tem capacidade e o capacita para fazer aquilo que apraz a Ele, para glorificar o seu nome. Mas esse era o cenário. Lembram que eu tratei com vocês aqui lá da blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando Jesus entra no templo, e cada evangelho, cada escritor tem uma versão. Lucas fala que Jesus entra no templo. Marcos diz que Jesus está ainda nas imediações do templo. Mateus também confirma que Jesus entra no ambiente do templo. O fato é que aquele homem com as mãos mirradas, ele estava dentro do templo, e me parece, o texto me permite fazer esta conjectura e fazer esta afirmação, me parece que ele não é um mero espectador do culto, me parece que ele não é alguém que vem uma vez na vida e outra na morte. O que dá a entender nos textos, nos 3 evangelhos sinópticos que tratam desta temática, é que este homem frequentava o templo. Eu ouvi aqui uma exposição de alguém que numa ocasião aqui pregou, trazendo uma revelação que eu entendi que foi muito profunda. Talvez aquele homem nesta condição, nesta situação, ele tivesse que se esconder no ambiente da religiosidade, porque para os religiosos qualquer tipo de defeito seria uma espécie de maldição que aquele indivíduo estaria carregando. Então eu fico pensando comigo, raciocinando e fazendo uso das palavras que foram preditas neste altar, que este homem, pastor Davi Gregório, ele seguramente se vestia dentro do templo e ele escondia a sua limitação, ele escondia a sua enfermidade. Primeiro porque ele tinha vergonha dela, e segundo porque ele sabia qual era o conceito de julgamento dos pares que estavam naquele ambiente, que deveria ser um ambiente de inclusão. Percebam porque nós estamos falando não é de exclusividade, é de inclusão. O Sermão do Monte, ele vem quebrar esse paradigma, porque aquele papel que a religião devia fazer de incluir e abraçar as pessoas, tornou-se um cenário de exclusividade. Então nós temos 2 grandes problemas aqui. O primeiro problema do homem das mãos mirradas é o fato de que ele tem uma deficiência física, e que por ela ser demonstrada publicamente, para ele é um sinal de vergonha. O outro problema é o ambiente da religião, porque aqueles que estavam dentro do templo, se soubessem que ele tinha um defeito, seguramente não o deixariam estar participando dos cultos. Talvez aí se justifique o fato de que ele mesmo escondia a sua deformidade. Mas naquele dia Jesus resolveu quebrar um paradigma. Jesus resolveu confrontar o poder da religião e dizer que a religião não salva, mas o que salva é o poder transformador do evangelho da cruz. Aquilo que a religião não pode fazer, aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que o conhecimento humano não pode fazer, Deus pode fazer pelo poder da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Agora vocês imaginem nesse contexto o que eu estou dizendo aqui, quando Jesus resolve, e é muito interessante, é emblemático o texto. Imagina, pastor Pauéder, porque Jesus não diz aos religiosos, no caso aqui os escribas, eles são o calcanhar de Aquiles nos pés de Jesus aqui. Jesus não diz aos discípulos, irmão Marcos, da nossa EBD, o que ele vai fazer. E tampouco Jesus diz lá no templo, eu vou desmascarar vocês, porque o papel de Jesus não é envergonhar. Cai por terra um conceito de que Deus tem prazer de envergonhar. Não, Deus quer que você
confesse com a sua boca. Deus quer que você se arrependa do seu pecado, para que Ele possa te perdoar e abençoar a tua vida. A igreja não é tribunal para ficar julgando os problemas das pessoas. A igreja é o ambiente onde você entra arrebentado e sai restaurado pelo poder da palavra que emana do altar. E era isso que a religião não fazia, irmã Daiane. Por isso que esse evangelho de Jesus, o conceito de interpretação do Sermão do Monte tem esta variação. O Sermão do Monte também, pastor Aguinaldo, é um sermão inclusivo. Mas pastor, como é que pode ser inclusivo se eles se dizem filhos de Abraão? Porque nem tudo que está na religião, todos que estão no ambiente da religião tiveram um encontro com o Senhor. Muitas das vezes eu tive um encontro com a igreja, mas não tive um encontro com Cristo. Quanta gente pendurada no cartão de membro, no tempo que tem da igreja. Não é do tempo de vocês, somente alguns aqui, não é? Mas eu me lembro ainda do tempo do conceito da televisão. Eu fui criado num ambiente em que os pastores mais antigos, pastor Valdemar, papai dizia, um dia eu perguntei para papai, eu achava muito chique ainda, menino, adolescente, pai, um dia quando eu crescer eu vou ter bigode. E o meu pai jogou um balde de água fria em mim, pastor Fauéder. Ele falou, não meu filho, porque eu ouvi na rádio Marumbi o missionário Davi Miranda falando que o diabo se esconde atrás do bigode. Quem usa bigode carrega o diabo. Eu carreguei essa frustração comigo durante muitos anos, assim como os muitos se desviaram da igreja por conta da televisão, assim como muitos se desviaram da igreja porque deram uma escorregada, porque jogaram bola e a igreja tratou de forma pública, expositiva, em vez de cuidar, jogou para fora. Jesus vem quebrar esse paradigma, mas Jesus faz algo poderoso, algo que a religião não tem autoridade para fazer. Jesus chega na igreja, no culto, na sinagoga de manhã, e Jesus diz para o homem, fica de pé. Fica de pé. Você mesmo. Vamos conjecturar o texto aqui. Tira essa capa que encobre os teus braços. Imagina a frustração desse homem. Não posso, porque se eu tirar, todo mundo vai saber que eu sou deficiente. Hoje tem um nome adequado aqui, tem que tomar até cuidado, né? Porque não pode falar deficiente. Tem portador de deficiência, não é? Portador de deficiência. Mas eu penso comigo no texto, e eu não estou fugindo aqui do capítulo 5 não, eu vou voltar para cá. A Bíblia diz que Jesus chamou esse homem para o meio. A palavra meio aqui tem uma profundidade muito grande, pastor Trindade. Mobilidade reduzida. No caso dele não era mobilidade somente, né? Ele tinha dificuldade, porque a mobilidade está no ambiente de caminhar. Mas ele tinha dificuldade, por exemplo, porque tinha um braço mais curto que o outro. Jesus chama ele para o meio. A mãozinha mirradinha assim, mais seca, né? Diferente uma da outra, né? Jesus chama ele para o meio. E por que Jesus chama ele para o meio? Porque é no meio que as ações que a religião promove chamam a atenção daqueles que estão em volta. Jesus poderia ter chamado ele lá em cima no altar, mas Jesus resolveu tratar de forma didática. E por que Jesus faz isso? Tem uma justificativa, porque eles saíram do templo, esses escribas, e foram atrás dos discípulos de Jesus para censurá-los, porque eles estavam colhendo espigas para se alimentar num dia de sábado que era proibido pela lei. Vocês lembram do texto? Jesus conta algumas histórias interessantes, pelo menos em duas situações ali, Jesus faz dois apontamentos interessantes. O primeiro do pastor de ovelha, que sabendo que a sua ovelha está em perigo, e que ela fugiu, por exemplo, no dia de sábado,
sábado, qual é o pastor na concepção de Jesus, falando de inclusividade, que não vai deixar as suas outras ovelhas e vai em busca daquela ovelha querida, mesmo sabendo que é dia de sábado. Jesus está dando uma lição: vocês estão jogando para fora, mas eu vim trazer para dentro. O problema não é comer, o problema não é o que entra pela boca, o problema é o que sai pela boca, o problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então Jesus sabia da intenção. Aí Jesus diz: fica no meio, eu quero no meio. E quando ele vai para o meio, Jesus opera um grande e poderoso milagre. É tão instantâneo, é tão poderoso o que Jesus faz, que a multidão fica atônita, porque a coisa mais difícil que existe para alguém que está na caminhada cristã é viver o ambiente da rotina. Este é um desafio da nossa geração. Nós nos acostumamos à rotina. Defina isso, pastor. Defino com muita liberdade, com muita naturalidade. Nós já estamos no automático. Chegamos na igreja, dobramos o joelho, alguns oram, outros só dobram o joelho para cumprir o ritual, para que os outros vejam. Sentamos, cantamos os hinos, damos as oportunidades, ouvimos a palavra, tiramos a oferta, damos a bênção apostólica e voltamos para casa. O que aconteceu no culto? Não sei. Você viu o que Deus falou? Não, falou? Falou o quê? Falou com você, comigo. Eu não prestei atenção. Nós tornamos um ambiente de culto um ambiente de negócio. Nós olhamos para as pessoas no centro da igreja, no meio da igreja, e uns estão dispersos mexendo no celular, outros estão negociando os produtos de perfumaria ou os ambientes, os carnezinhos que vão fortalecer os departamentos, outros estão mexendo nos instrumentos, nas pastas, etc, etc, e é didático o que eu estou falando. Só que o ambiente do culto está acontecendo, e no ambiente do culto em que está acontecendo, irmão cooperador Isaías, Jesus está presente. Enquanto nós estamos dispersos, o Espírito de Deus está trabalhando. Agora o Espírito de Deus é educado, o Espírito de Deus é educado, sempre foi educado. O Espírito de Deus não chega derrubando a porta, não chega forçando a porta. O Espírito de Deus chega no ambiente do convencimento. Portanto, se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o seu coração, o seu entendimento. Não resista ao entendimento, não resista o teu coração com relação à palavra que está sendo pregada, porque o Espírito de Deus está na igreja. Alguém diz assim: a igreja mudou, o culto mudou. Não, a igreja continua sendo igreja, o culto continua sendo culto, e Deus continua sendo Deus. Agora nós precisamos saber se de fato nós não mudamos. A ideia agora, no ambiente de inclusão do Sermão do Monte, é que Jesus vem falar de salvação para aqueles que são salvos. Agora, pastor, agora enrolou. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Jesus está trazendo aos filhos de Abraão, que são marcados pela religião. Vocês sabem qual é a marca da religião? Alguém sabe me dizer aqui qual é a marca da religião? Porque eles tinham uma marca para atestar que eles eram filhos de Abraão. Alguém sabe dizer para mim qual era a marca? A marca da circuncisão. Paulo combate isso de forma veemente. Há uma disputa entre os judeus e o apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, na carta que ele escreve aos Gálatas. Aliás, na carta aos Efésios, a carta ela tem dois básicos princípios. Primeiro, doutrinário, né? Os primeiros capítulos da carta aos Efésios são capítulos doutrinários, e depois os demais capítulos são exortativos, a exemplo do que nós aprendemos aqui ontem, no capítulo 6, verso 18. Então, ao mesmo tempo que existem princípios, doutrinas
cristãs, através do ministério do apóstolo Paulo, ela também servirá como forma de exortar e de repreender aqueles que estão caminhando com Cristo, em especial quem eram aqueles que deveriam ser alcançados por estas cartas escritas pelo apóstolo São Paulo. Eram aqueles judeus convertidos ao cristianismo, ao evangelho de Jesus, que vieram da tradição da religião e que ainda sustentavam algumas imposições que lhes faziam muitas dificuldades. A exemplo da carta aos Coríntios. Você quer mais exemplo do que está na carta aos Coríntios? A primeira e a segunda carta, elas são compostas de ensinos, de exortações, de doutrinas, de comportamento, de como é que eles devem se posicionar agora com esta nova vida. Por exemplo, na segunda carta, no capítulo 5, verso 17, Paulo chega a afirmar: portanto agora, veja que é condicional, portanto agora, ninguém é obrigado, mas ele está falando do ambiente daquele que sai da religião judaica e que vai aceitar Jesus como Salvador, aquele que era filho de Abraão e que se declarava filho de Abraão na sinagoga sábado de manhã. Ele diz: portanto agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A condição não é estar na religião, a condição não é carregar o cartão de membro, a condição não é ter 40, 50 anos na igreja, a condição é estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso choca, irmãos, isso choca, isso confronta, porque há uma grande responsabilidade em falarmos que nós estamos em Cristo, porque estar em Cristo é produzir comportamento que Cristo produziu. É por isto que este evangelho, este sermão em especial, ele tem essa função inclusiva, mas ele também tem essa função de delimitar regras para o comportamento daqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Ou você está pensando que as coisas de Deus é bagunçada? Ou você está pensando que você pode levar as coisas de Deus de qualquer maneira? Ou você está pensando que Deus não está vendo o que você e eu estamos fazendo e que nós vamos prestar conta disso, como nós ouvimos no domingo na exposição muito bem sucedida do presbítero Alex Duarte, que no tribunal de Cristo nós podemos até alcançar salvação, mas as nossas obras serão medidas pela avaliação do fogo do Senhor no julgamento das obras. Não é para levar de qualquer maneira não, meu caro. Porque a igreja não é agremiação. O reino de Deus não é clube social. O reino de Deus, ele é um reino inclusivo para aqueles que querem se tornar cidadãos dos céus. Mas o caminho ainda, pastor Davi Gregório, continua estreito. Tem muita gente dizendo que dá para alargar um pouquinho, dá para abrir uma aresta aqui, mas esse caminho, esse evangelho é anátema, é maldito. O evangelho verdadeiro, ele não vem para massagear o ego. O evangelho verdadeiro vem para confrontar o meu caráter e me transformar pelo poder da palavra de Deus. Então agora, para que Jesus se apresente com esta temática das bem-aventuranças, ele precisa também apresentar o propósito para qual ele vai dirigir esse discurso. E a primeira coisa que Jesus vai fazer, já que ele sabe que os filhos de Abraão esperam um Salvador, diga bem alto comigo, um Salvador. Eles esperavam um Salvador. O problema é que eles não tinham o conceito de que como seria esse Salvador. Por isso que existem especulações e que justificam, por exemplo, pastor Fauéder, o número expressivo de segmentos religiosos. Cada um tinha uma função e uma visão de aguardar este Salvador. Os fariseus trabalhavam um comportamento, os escribas, os saduceus,
os essênios, cada um deles tinha uma visão que os norteava, mas todos eles, neste tema Salvador, concordavam. Eles acreditavam, pastor José Trindade, nas profecias preditas por Isaías, o profeta messiânico. Por exemplo, capítulo 9 do livro de Isaías: porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu. E o seu nome será maravilhoso, será Deus forte, será o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Veja quantos adjetivos Isaías apresenta para caracterizar o Salvador. O Salvador não é mais um aventureiro que apareceu em nome da religião contando história. Este Salvador, predito por Isaías, ele ia salvar. E ele ia salvar quem? Ele ia salvar os filhos de Abraão do jugo das nações opressoras. O problema daquelas pessoas, pastor Davi, não estava no ambiente espiritual, e sim no ambiente físico. Eles queriam ser libertos do jugo do sistema, mas o próprio sistema os havia engessado. Jesus vem confrontá-los com uma mensagem impactante, mas Jesus sabe melhor do que ninguém, irmão Adalto, que para convencer os seus ouvintes, ele precisa apresentar uma proposta condizente com aquilo que ele vai descrever nos 12 versos do Sermão do Monte. E o que é que Jesus vai fazer? Está no texto. Jesus vai se apresentar como Salvador do seu povo. Eu queria de forma didática que você olhasse para o seu irmão e dissesse para ele: descansa o teu coração, porque o Salvador está entre nós. Não é o sistema que vai nos salvar. Meu Deus do céu, pastor Aguinaldo, não é o nosso tempo que vai nos salvar, não é o nosso comportamento, o nosso trato, simplesmente que vai contribuir. Perceba, olhe para mim. Jesus está vindo para os seus. João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Lembram lá daquela mulher, aquela mulher Cirofenícia? Ela é a responsável por inaugurar este período em que nós agora, como igreja que aqui estamos, seremos inseridos na agenda de Jesus. É por meio dela que Jesus vai anunciar também a salvação aos judeus, porque até aquele momento, Jesus olha para ela e diz: mulher, não me é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas ela olha para Jesus com olhar de arrependimento e com sede de salvação, porque ela vê em Jesus o Salvador. Ela diz: mas Senhor, é sabido de todos nós que os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa. Eu já vi tanta besteira. Jesus está chamando a mulher de cachorro. Não. Jesus é impactado pela declaração da mulher. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. Era como se ele quisesse dizer assim: eu já estou há 3 anos, já estou tanto tempo pregando para os filhos de Abraão, eles não entenderam, mas você entendeu. Vai, porque o desejo do teu coração está cumprido. E a Bíblia diz que quando ela chegou lá, o milagre tinha ocorrido. Ela abre a porta, ela anuncia para os gentios, porque a partir dela a salvação, a pregação do Evangelho tem como propósito alcançar todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Veja que aqui a condição é crer. Mas Jesus agora vai se apresentar como Salvador. E o que é que Jesus vai fazer? Há um significado nisso, irmãos. Há um significado profundo nisso, pela explicação que o Evangelho de Mateus confere a esse último nome que ele vai usar aqui, o nome de Jesus. Diga comigo, Jesus. Diga bem alto, Jesus.
Esse nome tem poder. Enquanto você clama o nome de Jesus aqui e agora, os demônios no mundo espiritual se movimentam, porque tem poder. Vamos declarar com alto e bom som: Jesus, Jesus, Jesus. O nome de Jesus tem poder. E aí é didático, isso aqui é instrutivo. Você não tem que expulsar o demônio pelo sangue de Jesus, que a gente banaliza as coisas. Não, o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. Agora, para repreender demônio, é o nome de Jesus. Esse nome está acima de todo nome. Como diz Paulo aos Filipenses: todos um dia vão ter que se dobrar diante do nome de Jesus. E esse nome Jesus que Mateus apresenta quando relata, por exemplo, a explicação do anjo ao sonho de José. Vocês lembram disso? A Maria diz para ele que está grávida. O José fica triste. Já pensou a cabeça daquele noivo, irmãos? Vamos pensar com a mente masculina. Você já está nas vésperas de casar, a tua noiva te chama e diz que está grávida. Aliás, eu descobri que o José era crente até o tutano. Mas o coração de José, como é natural, porque ele também é filho de Abraão, ele também está no projeto de salvação. Mas para que o propósito da salvação em Deus possa se concretizar e o Salvador possa ser apresentado, carnalizado, como o irmão Alex nos citou aqui no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Era preciso primeiro haver um ambiente de convencimento. Olha aqui para mim que eu vou fazer uma pergunta bem facinha para vocês responderem. Vocês acham que se o pai de José, o tio de José, o parente mais próximo de José, chegasse lá e falasse: José, fica tranquilo aí, meu cara, isso aí é uma obra do Espírito Santo, recebe Maria que está tudo certo. Vocês acham que o José ia aceitar? Por que não? Porque a fé dele não tinha capacidade de absorver aquela mensagem que ele recebeu da sua noiva. Meu Deus do céu, irmão, descanse o teu coração, porque o Deus tem a solução certa para a situação certa. O que Deus estabelece na terra é para glorificar o seu nome. Deus não chama e não une pessoas, Deus também une propósito. Tem uma mensagem profética de Deus para a tua casa, para a tua vida. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo. Alguém está dizendo isso, outro está dizendo aquilo, mas a palavra do Senhor diz: descansa o teu coração, porque o que eu estou fazendo, eu vou terminar e vou glorificar o meu nome na tua vida. Assim diz o Senhor. O texto vai dizer, vamos ler, é melhor. Mateus capítulo 1, verso 21. Nenhum parente de José teria poder de convencer. Deus falou: Gabriel, volta lá. Mas Senhor, eu já falei com Maria agora. Pô, não, agora não é com Maria não. Fale com o varão, com o Josézinho, que ele tá tristinho, ele está acabadinho. Numa linguagem coloquial, a Bíblia me permite conjecturar. Me permita fazer isso aqui, é mente de quem lê Bíblia, de quem prega. Vai lá falar com José. José está tristinho. José está achando que Maria é infiel, e ele não sabe que o que eu estou fazendo é obra do Espírito Santo. Vai lá, fala com ele. E aí o Gabriel desceu e apareceu num sonho para José. Está no texto, lê aí para nós. E ela dará à luz um filho. Não, lê um antes, para a gente ter entendimento. Lê uns dois antes. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados.
Agora olhe, preste atenção. Jesus precisa se apresentar no Sermão do Monte, pastor Dario, como Salvador. Porque não adianta ser mais um revolucionário. Revolucionário tinha bastante lá naquele tempo em Israel. Os essênios, por exemplo, faziam bagunça. Saqueavam, davam trabalho para os soldados romanos, fazia confusão. Proclamava, não, desde não pode, isso aqui eu não posso falar. Mas eram uns movimentos aí de uns partidos que tem por aí, que faz uma baderna danada, em nome do bem, do bem-estar social. Era mais ou menos nessa linha. Queremos liberdade, queremos o Salvador, queremos alguém que resolva o nosso problema. Não era isso. Jesus precisava se apresentar de forma consistente. Não como um Salvador produzido pela circunstância humana, mas como um Salvador providenciado pela vontade divina. Louvado seja Deus. E aí agora Jesus será apresentado a José. Primeiro, como aquele que tem a responsabilidade de trazer harmonia ao povo de Israel, aos chamados filhos de Abraão. E para isso o anjo conforta o coração de Maria. Preste atenção no texto. Ela dará à luz a um filho. É fato, José, ela está grávida. Aceite este fato, é espiritual. Quando esse menino nascer, ele já tem um nome pré-definido, está definido aqui na eternidade. O nome dele será Jesus. Diga comigo, Jesus. Diga comigo, Jesus. Poderia ser Mateus, poderia ser Marcos, poderia ser João, mas o nome dele vem do céu, porque está acima de todo nome, nos céus e na terra. O nome dele será Jesus. E aí é que vem a cereja do bolo, porque ele salvará os pecadores. É isso? Ele salvará os pecadores. É isso? Não. O anjo diz que ele salvará o seu povo. Então Jesus vem para salvar os judeus, também chamados filhos de Abraão. E olha só, olha o que diz o verso 21. Salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui Jesus quebra outro paradigma, para confirmar que o poder da religião, por mais certa que seja, não tem poder de perdoar pecado. Duas coisas me chamam aqui a atenção. O verbo salvar, no grego, são 4 sílabas, S-O-Z-O, sozo. A definição da palavra salvar no grego quer dizer tirar do perigo eminente. Embora estivessem dentro da religião, estava todo mundo condenado à morte. Porque todos pecaram, diz Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Estão na condição do que ele escreve em Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus vem se apresentar a este povo que está ao pé do monte, para dizer que ele é um salvador de verdade. Ele não é mais um coadjuvante que apareceu num momento de crise e instabilidade social. Não, Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o Salvador, que veio salvar o seu povo dos seus pecados e dar a eles a alegria da salvação. Louvado seja Deus. Jesus é o principal descendente de Davi. E aqui tem uma coisa interessante, uma lição profunda, porque não era qualquer salvador que os filhos de Abraão iriam aceitar. Sabiam que havia exigências, porque as profecias indicavam para isto. Não era qualquer um aparecer lá e levantar a bandeira da libertação, como a Organização Nacional da Palestina, lá de libertação da Palestina. Lembram da extinta OLP, Organização para a Libertação da Palestina, cujo líder, Yasser Arafat,
reuniu milhares de palestinos em uma guerra constante contra Israel. Aliás, é por força dessa organização para a libertação da Palestina que se tornou simplesmente um ambiente político para que as outras nações brincassem com este problema que é sério e que só pode ser resolvido porque tem o direito e tem o poder e o domínio de resolver todas as coisas. É que nós temos hoje situações como essa estampadas aí na guerra de Israel com o Hamas. É a prova cabal de que religião não salva, de que conceito não salva, de que experiências tratativas, resoluções não mudam o comportamento. O que muda o comportamento é Jesus, e Ele é o Salvador que se apresenta. Ele então traz características de que Ele agora é o Salvador. E por quê? Porque Ele vai nascer desta junção do Espírito Santo, que coloca no ventre de Maria a semente da concepção, e Ele vai nascer do ventre humano. E aqui tem uma lição importante, porque Deus já havia anunciado isso lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Isso é Bíblia, irmão, isso é Bíblia, não tem conversa. Alguém poderia dizer: os homens pecaram, Deus não é soberano, Deus não é absoluto, Deus não poderia simplesmente virar a página e continuar tudo na mais bela perfeição? Poderia, mas Deus é santo, Deus é justo. Seus atributos não permitem que Ele se volte contra a sua palavra. Ele sentenciou o homem, Ele sentenciou a serpente, e Ele também sentenciou a mulher. Mas Ele disse para o diabo: da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a tua cabeça. Não tem problema, você vai ferir ao calcanhar, mas eu vou cumprir a palavra. E Jesus nasceu da semente da mulher para trazer salvação ao mundo. Quando Jesus nasce da semente da mulher, no mundo espiritual surge um anúncio. Qual é o anúncio, pastor? Jesus vai se tornar o que eu sou, para que eu me torne o que Ele é. O que é que eu sou? Eu sou pecador. 3:23 de Romanos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. 6:23 de Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas agora, Ele nasceu. Quando Ele nasceu, Ele foi para a cruz. Quando Ele morreu, Ele carregou sobre si os meus pecados. Isaías diz no capítulo 53 que nós não vimos nele beleza nem formosura para que o desejássemos, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele morre, Ele assume a minha natureza humana, e quando Ele assume a minha natureza humana como meu Salvador, Ele me dá direito de assumir a sua natureza divina. Diga aí para o teu irmão: o céu te aguarda, o céu te aguarda, o céu te aguarda, o céu te aguarda. Então Jesus agora vai se apresentar como descendente de Davi. Quem é o descendente? Esse descendente de Davi, na concepção de Mateus, o descendente de Davi nada mais é do que o primeiro rei de Israel. Nessa linha, nessa dinastia, ou é o primeiro rei, o principal da dinastia de Israel. E aí eu fiz uma anotação aqui que eu quero que você guarde se você tiver a caneta. Mateus está se referindo a Cristo, porque a palavra Cristo quer dizer enviado. Então Jesus tem um nome próprio, que está acima de todo nome, mas Ele não vem por conta própria, porque a palavra Cristo dá legitimidade para dizer: eu estou aqui em nome de Deus, eu fui enviado, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão. Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? Para que Deus te chamou? Fica no teu lugar, faz aquilo que Deus confiou a você, porque Deus é poderoso para confirmar a boa obra que Ele começou na sua vida. Então Mateus vai se referir a Cristo, conectando este Cristo enviado a quem? Ao maior símbolo de autoridade da nação de Israel. Quem é o maior símbolo de autoridade da nação de Israel até os dias de hoje? Davi. Sabem qual é o símbolo da bandeira de Israel? A estrela de Davi. A coisa mais difícil que você vai ficar sabendo é que o primeiro-ministro israelense, ao fazer qualquer discurso de cunho político ou social, ele vai manifestar
e vai trazer à memória dos judeus que o ouvem a importância e o significado de Davi para a nação de Israel. Mateus também não só se refere a Cristo como o primeiro rei da principal dinastia de Israel, mas ele também vai mostrar, vai conectar esse Cristo que é enviado ao próprio rei Davi, que é o símbolo de pujança, é o símbolo de poder, é o símbolo de fortaleza, é o símbolo de grandeza da parte de Deus. E por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Davi. Davi na Bíblia é aquele homem conhecido segundo o coração de Deus. Isso é uma história para a gente trabalhar aqui em qualquer outro culto. O que significa ser segundo o coração de Deus? E agora Mateus, num terceiro momento, Mateus vai apresentar este Jesus, não só como descendente de Davi, o primeiro rei da principal dinastia de Israel. Ele não só vai conectar Davi, ou Jesus, o Cristo, a Davi e a nação de Israel. Mateus vai fazer mais do que isso. Mateus agora vai apresentar Jesus como rei dos judeus, segundo a interpretação dos sábios do Oriente. Tem um segredo para isso, Mateus 2:2. Vamos ver o que está dizendo o texto. Mateus capítulo 2, verso 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Glória! Glória! O símbolo de grandeza. Qual é o sinal predito por Isaías? Vai surgir uma estrela no céu que vai guiar os magos, cada um com uma funcionalidade, cada um com uma espécie de presente para trazer a grandeza, para trazer reconhecimento a esta ação de cunho espiritual que vai legitimar o Jesus apresentado por Cristo, por Mateus, o Cristo enviado por Deus como o verdadeiro rei dos judeus e o Salvador do mundo. Você pode levantar a tua mão, porque o teu Jesus não é qualquer um, meus irmãos. Aleluia! Então Jesus agora será apresentado no Sermão do Monte como Salvador, e depois Jesus vai ser apresentado como rei dos judeus, como rei de Sião, ao ser aclamado às portas de Jerusalém. Lembram desse texto? Vamos dar uma passadinha lá para ver se Jesus foi ou não aclamado? Dá uma olhada para mim aí, Mateus capítulo 21, verso 5. Corre lá, irmão, porque o meu horário está indo. Corre lá. Mateus 21, 5. Quem lê aí, correndo, irmãos? Vocês estão em dúvida aí para ler? Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Meu Deus do céu, aqui tem um problema. Porque já que os filhos de Abraão são afligidos pelo sistema estrangeiro, eles esperam um Salvador que tenha características de um rei para fazer jus à história de Israel, que sempre teve reis pujantes, como foi o caso de Saul, como foi o caso de Davi, como foi o caso de Salomão. Mas Mateus agora vai trazer um conceito de rei que não se coaduna com aquilo que era a expectativa produzida pela religião. Os religiosos da época de Jesus pensavam que esse Messias seria um Messias guerreiro, um Messias articulado, um Messias poliglota,
volta, se bem que o era, um Messias político, um Messias que viesse batendo na mesa e dizendo: eu cheguei, sou rei por legitimidade, vou tomar conta do negócio. Mas Jesus vem na contramão. Porque Jesus é assim, pastor Dario. Deus faz assim. Quando a gente pensa que Deus vem pela frente, Ele vem por trás. Quando a gente pensa que Ele vem por trás, Ele vem pela frente. Quando a gente pensa que Ele vem pela esquerda, Ele vem pela direita. Quando você pensa que Ele vem pela direita, Ele vem pela esquerda. Mas Ele não chega atrasado. Salmo 46, verso 2: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Olha só o que é que acontece aqui. Mateus vai anunciar agora a chegada de Jesus, mas num conceito que era pouco usual na época. Um rei sobre um animal de carga. E ainda tem a história do jumentinho, né? Porque o Vitor Mateus pregou aqui há um tempo atrás, contando-nos o conceito e a história desse jumentinho. Esse coitado desse jumentinho aí, ele já estava lá na plataforma da misericórdia, né? Porque nas festas anuais o pessoal passava comprando tudo, e aqueles que ficavam lá meio quebradinho, ficavam lá com exposição, uma espécie de pichincha. E é esse jumentinho que não tem aparência, que não tem ali serventia para o seu Senhor, e que está no balcão lá das promoções, é que Jesus manda buscar para trazer, e ele se assenta, e quando ele entra em Jerusalém, as pessoas começam a adorar. Levante a tua mão comigo, porque a gente tem dificuldade de aprender no culto o que é o valor da adoração. Mas as pessoas diziam: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, oh glória! Então agora nós vamos ver que Jesus não vem como um rei imediatista. Jesus, pastor Valdemar, é apresentado como um rei vindouro, e ele vai voltar. Ele ainda não está reinando, mas dá uma olhada para o teu irmão e diga: ele vai reinar. Eita, ele vai reinar, ele vai reinar, ele vai reinar, e com ele os príncipes, os sacerdotes, os ministros, aqueles que foram fiéis, vão reinar com ele naquele glorioso dia. Esses dias eu me dei conta de como vai ser os 1000 anos. Vou abrir um parênteses aqui. Lendo o texto, eu fiquei tão impactado com o reino milenal, e o Espírito Santo me fez entender que a igreja estará neste ambiente. Percebam que no reino milenal as coisas continuarão no seu curso natural, mas sem a ação do pecado. Preste atenção nisso. Isso é escatologia bíblica. Continuará havendo junção de famílias, constituição de famílias, mas sobre o governo perfeito, sobre o governo puro, legítimo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja? Pastor Trindade, nós vamos estar lá. Só que o nosso corpo não é mais humano, porque ou fomos arrebatados, ou fomos transformados na ressurreição daqueles que morreram em Cristo e ressuscitaram primeiro. Pastor Fauéder, o presbítero Alex falou que a gente vai receber uma pedrinha branca, não é? Com um novo nome. E é verdade mesmo, eu fiquei pensando, eu falei: o Alex tem razão, esse nome Fauéder é muito feio. Jesus vai dar um nome lindo, que é só você que sabe, mas um corpo glorioso. Olha que coisa maravilhosa isso, irmão. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que é mais cheinho, aquele que é mais magrinho. A missionária vinha comigo ali, agora ela viu uma foto dela. Nossa, que eu estava tão mais bonitinha, estava mais cheinha aqui, agora estou magrinha. Mas naquele glorioso dia, quando Jesus nos encontrar, aquele que é mais magro vai ficar mais gordo, aquele que é mais gordo vai ficar mais magro. A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo glorioso, e o que é melhor, nós vamos ser como ele, como ele, como ele, príncipe e sacerdote. Aí já pensou, pastor Dario? O senhor que passou a vida lutando com a enfermidade, com o corpo glorioso, e o rei manda chamar o senhor lá em Jerusalém. Não é Dario, Dario também é feio.
Vai chamar o Senhor pelo seu novo nome, que é só o Senhor que sabe. E quando o Senhor ouvir a voz do Messias, do Rei de Israel, o Senhor vai se apresentar, Ele vai dizer: vai na nação tal e faça tal coisa. O Senhor com seu corpo glorioso não será preso pela limitação do tempo, que em hebraico quer dizer olã. E por quê? Porque na eternidade, como pregou o nosso presbítero Alex, Deus está acima do tempo. O seu tempo é eterno, e logo aqueles que estão no ambiente de eternidade também serão como Ele. Você não vai precisar pegar ônibus, pastor Dario, não vai precisar pegar a ponte aérea, você vai ouvir a voz, e no abrir e fechar de olho, você vai cumprir a missão que o Senhor lhe der. Isso é só para aqueles que receberam o corpo glorioso. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, então aguenta, para de reclamar, para de dizer que não dá, para de dizer que você vai desistir, porque falta um pouquinho de tempo. Lerebácia, lerebai, erecandorebácia, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Quantos levantam a sua mão para adorar o Senhor nessa noite? Caminhando para o final, como rei de Sião, ele será aclamado às portas de Jerusalém. O presbítero Alex nos trouxe uma interpretação profunda disso. No mundo espiritual, nós temos duas passagens que definem isto. Primeiro, Salmos de número 24. Os Salmos de número 24 anunciam a chegada do Cristo, o Jesus enviado por Deus, o Jesus, o Cristo, que deixa a sua glória, que deixa a sua eternidade legitimamente comprovada pelo que Paulo descreve aos Filipenses no capítulo 2, e assume a nossa natureza humana para que nós assumamos a sua natureza divina. E lá Paulo vai empregar um verbo grego chamado doulos, que quer dizer servo obediente. Jesus se tornou servo, e você não quer limpar o banheiro da igreja, você quer saber quanto que você vai ganhar? O Salvador do mundo se tornou servo obediente, e obediente até a morte de cruz. Paulo diz lá no capítulo 2 de Filipenses que ele se despojou da sua glória. Sabe o que é a palavra despojar? É tirar, é arrancar, é afastar-se da sua eternidade, deste tempo eterno, que é o ambiente de Deus. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele assume a nossa natureza humana, ele recebe um corpo humano, Marcos, com as mesmas fragilidades, com as mesmas consistências. É claro que aqui estão ligadas duas naturezas, a humana e a divina, mas ele nunca usa isso como prerrogativa para se autoproclamar, mas para confirmar o poder de Deus através do Espírito Santo que estava sobre a sua vida, porque ninguém consegue jejuar 40 dias e 40 noites se o Espírito Santo não estiver sobre ele. Ninguém consegue sobreviver ao sofrimento de cruz se o poder de Deus não estiver sobre ele. A natureza divina está manifesta aí para garantir exclusivamente o propósito de Deus para a salvação da humanidade, mas como homem ele suportou as nossas dores. O escritor aos Hebreus diz que ele suportou as nossas enfermidades. Se ele suportou as nossas enfermidades, derramou o seu sangue, você que está passando por uma tribulaçãozinha vai ficar dando carteirada no Espírito de Deus, dizendo que não dá, com choramingando, reclamando? Não, você deve considerar o sacrifício que ele fez por você. Então nós temos aqui agora o Cristo num corpo humano. João capítulo 16, verso 33 diz: no mundo tereis aflição. É o Jesus humano falando. É o Jesus humano que está falando lá. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse Jesus agora, ao ressuscitar,
A Bíblia diz que ele passa 3 dias nas profundidades da terra, pregando aos cativos. E quem são os cativos? A geração de Noé, aqueles que não conheceram o Senhor. Mas veja que esse rei tem tanta legitimidade que ele foi pregar para os cativos. E Paulo diz que quando ele voltou, ele trouxe consigo o cativeiro. É pouco para você? Esse é o rei, esse é o Jesus a quem você serve. Mas ele volta com um corpo glorificado. Pastor, onde é que está isso? Ele voltou com um corpo glorificado. Quando Tomé viu, oxe, que é isso aí, rapaz? Quem é ele? As irmãs, que têm um papel preponderante na igreja. Por isso que eu respeito a força das irmãs, porque Jesus poderia aparecer para todos os discípulos, mas ele já conhecia a natureza do homem. Ele diz que o homem é incrédulo, o homem é preguiçoso para entender as coisas espirituais. Com muito respeito, falou: eu vou conversar com as irmãs, vou me apresentar primeiro para elas, porque elas vão se encarregar de anunciar o que eu fiz. Aí imagina as irmãs chegando lá no ambiente dos discípulos, na reunião dos obreiros, e dizendo: nós acabamos de trazer uma notícia quentíssima para você. O que é que foi? Fala aí, Maria Madalena. Jesus ressuscitou. O Tomé, oxe, que conversa doida que é essa, rapaz? O João, mais uns 3 lá, saíram correndo, foram atrás, foram lá no túmulo, e quando eles vão chegando, Jesus se apresenta. O Tomé está tão conflituado com a morte de Jesus, que ele fica olhando com cara de espantalho, e Jesus diz: vem cá, rapaz, toca aqui. Quando toca, ele reconhece que Jesus é o Filho. Escute, que aqui tem um segredo, para justificar o que o salmista diz no Salmo 24. Ele vai lá para o monte, e antes da sua ascensão, ele chama os discípulos, e uma multidão está lá, pastor Trindade. E ele começa a ser erguido pelo poder do Espírito Santo, assim como você vai ser tomado desta terra para encontrar com ele nos ares. E à medida em que Jesus vai se afastando, os discípulos vão olhando, as pessoas vão olhando, e Jesus vai subindo. E eu, quando eu era menino, eu ficava vendo os aviões passar, e a gente vai olhando, e o avião parece que cada vez que ele vai se distanciando, ele vai ficando mais longe, e a gente vai perdendo. Foi essa sensação, Wesley, que os discípulos sentiram. Eles ficaram olhando para cima, e ficaram, e Jesus foi subindo. Quando Jesus desapareceu, 2 anjos apareceram, e trazem a eles uma notícia imperativa: este Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará para cumprir o propósito que lhe apraz. Agora preste atenção, porque Jesus subiu, só que quando Jesus entra na atmosfera da terra, pelo menos 3 tipos de céus nós precisamos considerar aqui, e os mormons são doutores nessas questões, e eu não quero entrar nisso, mas Jesus vai subindo, e ele não sobe como espírito, ele sobe com um corpo glorioso. Quando ele chega na eternidade, se justifica o que o salmista, vamos ler lá o Salmo 24, rapidinho para a gente terminar, e depois alguém lê para mim Hebreus capítulo 1, correndo, e aqui eu termino, e eu não posso mais falar. Falei até Jesus como rei do seu povo, e aqui eu termino. Vamos lá, Salmo 24, leia aí para mim, que o pastor Alex citou aqui domingo. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, quem não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O presbítero Alex fez uma exposição muito inteligente, dizendo que houve uma indagação: quem é este Rei da Glória? Posso responder isto? Essa pergunta é feita pelos anjos.
Porque os anjos não conhecem o Jesus que se apresenta agora com as mãos furadas. Os anjos conhecem o Jesus, parte da Trindade, mas quando ele entra nos portais da glória celestial, uma voz ecoa: quem é este que está adentrando os portais celestiais? E a resposta vem: esse é o Rei da Glória, é aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno e está retornando para o seu lugar de direito. Tem prova disso, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, abra aí. E aqui eu termino, viu? Que tem gente que pensa que o nosso Jesus é qualquer Jesusinho. Nosso Jesus é um Jesus poderoso. Hebreus capítulo 1, pastor Trindade. O senhor vai ler para mim. Vai lendo aí, do verso, olha só, verso 2. Do verso 2 até o verso de número 6. Quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos vossos pecados, assentou-se à destra da majestade. Glória! Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Preste bem atenção nisso, porque isso aqui é rico, irmão Alex. Isso aqui é rico, isso aqui nem você sabe. O que os anjos conhecem é o Jesus, parte da Trindade, que deixa a natureza divina e assume a natureza humana. Mas quando ele volta trazendo a natureza divina, e com ele o resgate da natureza humana, que é a obra do próprio Deus. Aí ele olha, os anjos quando olham, imagina que há uma incógnita no céu. Quem é, numa linguagem para você entender, quem é esse corpo estranho? Quem é que está chegando aí? Aí o próprio Deus faz questão de apresentar, está no texto, verso de número 5, porque a qual dos seus anjos disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por que ele usa essa expressão, eu hoje te gerei? Porque os seres angelicais não conhecem esse Jesus ressurreto, que vem com o corpo fragilizado, curado, mas transformado pelo poder da ressurreição. E aí o Senhor, próprio Deus, diz para eles: eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus confirma e diz no verso 6: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito. E por que primogênito? Porque ele é o primeiro, é ele o titular, foi ele quem morreu, foi ele quem ressuscitou, e ele é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo, e se vivermos fiéis até o glorioso dia, nós vamos encontrar com ele na glória celestial. Quantos podem dizer amém nessa noite? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua família e te prospere em tudo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Terça-feira que vem tem mais palavra de Deus. Se você gosta de palavra de Deus, gosta de Bíblia, gosta de ensinamento, venha para os cultos de ensino, seja alimentado, seja abençoado. Eu gostaria muito que as pessoas entendessem o valor desta palavra, mas se você guardar isso, você vai viver uma vida espiritual muito mais produtiva e muito mais satisfatória. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.